Olá pessoal, dando continuidade à segunda parte aí, vocês lembram do primeiro vídeo que eu fiz falando sobre hematopoiese, eritropoiese, falando principalmente da série vermelha do sangue, como é formado, e agora a gente vai dar continuidade àqueles índices que a gente observa no hemograma, que o patologista vai colocar lá no resultado para vocês. Então, eu parei nesse último slide, né? Aqui nesse último... deixa eu fingir que é slide, né, gente? Eu vou com esse papelzinho aqui, né? Mas é os índices hematimétricos, tá bom? No volume globular médio. Aqui ele vai estar representando para vocês o tamanho da hemácia, né? O diâmetro que essa hemácia tem. Então, normocítica, um diâmetro normal para a espécie. A gente tem que lembrar, né, gente, que cada espécie vai ter um tamanho diferente de hemácias. Então, por isso que a automação da veterinária se torna um pouquinho mais difícil do que em humanos. Porque felinos têm hemácias menores que cães, caprinos também, raças de cães têm, até na própria raça, que eu vou comentar aqui com vocês, como aqui tem o Shiva, eles têm hemácias menores. Então isso torna a automação muito complicada. Por isso o patologista ele precisa estar sempre avaliando a lâmina. Então vamos lá. Normocítica. Normocítica, tamanho de célula, né? Hemácia normal. Macrocítica, ela vai ter o diâmetro aumentado. Então muitas vezes essa hemácia vocês vão notar na presença muitas de anemias responsivas, porque lembro lá quando eu falei da eritropoiese, das células precursoras, a macrocitose é aquela célula maior presente nas anemias regenerativas. Em felinos, se a gente observar, mesmo com ausência de anemia, se vocês não observarem anemia, não tiverem policromasia, nenhuma aumento de reticulócitos, né? Que muitas vezes em felinos a gente tem os pontilhados e os agregados, sendo os agregados os reticulócitos que a gente deve levar em consideração. Se não tiver nada disso, se for simplesmente uma observação de lâmina de macrocitose, há estudos que estão ligando essa macrocitose à FeLV, ok? Macrocitose também é normal no Schnauzer. Ele pode ter uma macrocitose, pode não ter anemia. As células do Schnauzer são um pouquinho, as hemácias, né? São um pouco maiores do que as outras raças. E animais que utilizam o fenobarbital. Por que o fenobarbital vai dar macrocitose? O fenobarbital, gente, se vocês pensarem lá naquele outro vídeo que eu falei, ele sobrecarrega quem? O fígado. E o fígado, ele é responsável também, né, um reservatório de vitamina B12. Então a gente sabe que na deficiência de vitamina B12 a gente vai começar a observar a macrocitose. Microcítica é quando acontece o quê? Uma diminuição do diâmetro dessa hemácia, ela se torna menorzinha. Normal em Akita e Shiva. E muitas vezes a gente vê essa microcitose na deficiência de ferro. Então, quando os animais têm deficiência de ferro, as hemácias começam a se subdividir para ter mais concentração de hemoglobina no interior e evitar a hipóxia tecidual, porque também não tem ferro para produzir hemoglobina. Então, isso é uma forma do organismo se defender contra a hipóxia tecidual. Também é comum nos animais com shunt. Shunt, vocês lembram que é aquela alteração da circulação hepática normal, principalmente animais jovens. Então a gente sabe que existe ali uma circulação inadequada, né, portal, e aí acaba acontecendo um metabolismo férrico também inadequado e deficiência de ferro, levando a essa anemia microcítica. Sabe, então, o primeiro índice foi, vamos para o segundo índice hematimétrico, concentração de hemoglobina globular. Isso vai dar a cor para a hemácia, ok? A presença da hemoglobina vai dar, por isso que ela é vermelhinha, vai dar a cor da hemácia.
Elas podem ser normocrômicas, a concentração de hemoglobina normal, hipocrômicas, quando as hemácias muitas vezes estão aumentadas, aquela concentração de hemoglobina já não está normal, elas se tornam um pouco mais diferentes na parte da coloração, né? Elas ficam mais pálidas. E hipercrômicas. Hipercromia, gente, é um artefato. A gente não vai ter uma hemácia com maior concentração de hemoglobina. Por quê? Porque a hemoglobina, ela tem uma concentração certa. A hemácia não vai concentrar mais. Ela vai tornar a concentração em equilíbrio para ter o transporte de oxigênio. As hipercrômicas, às vezes, acaba acontecendo quando existe uma hemólise intravascular. Porque aí tem hemoglobina livre, na hora de dosar vai dar um aumento de hemoglobina, né? Mas isso é um artefato, não tem significado clínico, ok? Só se você também, numa anemia, numa hemólise intravascular, você vai ter outras presenças de outras coisas. Vocês vão ter macrocitose, vocês vão ter aumento de reticulócitos, vocês vão ter policromasia, corpúsculos de Raul-Joly. Tem milhares de coisas, né, que às vezes o patologista coloca lá no hemograma, milhares de observações, acantócitos, neutrófilos tóxicos, linfócitos atípicos. Eu vou fazer para vocês um vídeo explicando cada detalhezinho desse, que eu acho que é importante até para a gente saber na hora de interpretar o hemograma e aquelas observações que o patologista faz com todo cuidado e às vezes a gente passa um olho ali e não toma a importância que tem, né? Não tem atenção para aquilo que pode estar trazendo um diagnóstico diferenciado para o nosso paciente. Então, depois eu prometo assim um vídeo só sobre citoscopia, alterações citoscópicas presentes no hemograma, ok? Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Normocromia, hipocromia, e aí tem umas observações que eu falei com vocês, anisocitose, anisocoria, é quando ele vê no hemograma várias hemácias de cores diferentes, várias hemácias de tamanhos diferentes. Ele pode usar esse tipo de nomenclatura, como eles usam também muito policromasia, né? Em animais jovens, que estão ainda numa grande quantidade, assim, eles produzem, né, tem uma energia muito grande na hematopoiese, pode acontecer isso fisiológico, mas a gente tem que unir, né? Unir, se tem anemia, com isso, com anisotose e policromasia, isso sempre muitas vezes simboliza pra gente células precursoras de medula e resposta à anemia. Quando não tem isso que é o problema, né? Tem esse índice que muitas vezes a gente não leva em consideração, às vezes, na veterinária, né? O RDW, ele vem em alguns laboratórios, ele simplesmente faz o quê? Ele vê a parte elétrica, ele analisa eletricamente essas hemácias e consegue observar a concentração de hemoglobina. Então, antes mesmo do animal apresentar pra gente uma alteração de CHGM, esse RDW já vai ter alteração, e isso aí já pode estar dando pra gente um aumento dessa anisocitose e hemoglobina baixa, e a gente já começa a pensar em deficiência de ferro, ok? Vamos lá! A policromasia, como eu falei com vocês já antes. Vamos entrar em outra parte também que eles vão colocar lá. Então já tem o VG, a gente já falou, vai ter o número de hemácias, hemoglobina, os índices hematiméticos como VGM, CHGM, o VG hematócrito pode ser normal, baixo vai dar anemia, e a policitemia, quando ele aumenta. Lembra lá do pessoal da academia que eu falei no outro vídeo? E a desidratação? Maioria das vezes, gente, eu falei da academia e tudo, né, por causa da testosterona aumentada, mas a policitemia está muito ligada à desidratação. Quando o animal não está desidratado, a gente vai começar a pensar em outros fatores. Então, outra coisa que ele vai colocar lá, o patologista, ele vai te dizer se essa anemia está arregenerativa ou se está regenerativa. Se essa medula, ela está respondendo o estímulo dessa anemia, né? Ele está trazendo
hemácias jovens, reticulócito, muitas vezes no desespero vão começando esferócitos, tudo isso vai depender da patologia. Então nas regenerativas a medula tem respostas e na arregenerativa a medula não vai ter resposta, que é de verdade que a gente pega. 80% dos nossos hemogramas são de anemia normocítica, normocrômica, arregenerativa. E por que isso acontece? Né? Por que a maioria são esse tipo de hemograma? Porque a maioria das nossas patologias são crônicas. Então nós temos animais com inflamações crônicas, animais com doenças que já vêm numa cronicidade no qual a medula já muitas vezes já gastou muito e ela vive ali em equilíbrio e não tem uma resposta adequada. Por exemplo, numa erliquiose, dá até aplasia de medula, numa neoplasia, numa infecção de leptospirose que vai lesionar lá o rim, não vai ter eritropoetina, não tem estímulo. Então as doenças que a gente pega no nosso consultório o tempo todo são doenças crônicas, o corpo inflamado, e muitas vezes isso vai levar, na maioria das vezes, à presença de anemia normocítica, normocrômica regenerativa. Endocrinopatias, né? Se a gente pensar, o hipotiroidismo, gente, ele diminui todo o metabolismo, né? O hiporadreno, o animal tá lá apático, isso tudo, né? Bradicárdico, muitas vezes não se alimenta adequadamente e ele vai vivendo naquela anemia crônica, né? E por isso que a gente observa mais nos exames. Vamos virar aqui. Então tá aqui, ó, o que eu falei pra vocês: anemia normocítica, normocrômica regenerativa. Endocrinopatias, né? Falei com vocês de todas as inflamações crônicas, doenças renais, né? Que a gente sabe também que vai ter muito esse tipo de anemia. O hipotiroidismo, o hipoadrenocorticismo, que é a síndrome de Addison, né? Que eu falei, da bradicardia. O hipoandrogenismo, que às vezes a gente pode estar até causando isso com castrações precoces, e isso também vai levar a problemas, às vezes, de animais que não têm uma resposta no futuro, a gente não sabe, mas algumas castrações, não, gente, que eu seja contra a castração, não, tá? Mas precoce, antes de um amadurecimento, eu acho que isso vai levar a problemas para o futuro. Tem animais saindo do próprio canil com 2 meses, 3 meses, vamos botar assim, de 3 a 4 meses castrados. Eu não sei o que isso vai acontecer para o futuro, porque ele ainda não tem maturidade sexual e isso pode afetar o organismo como um todo. Então, assim, o que eu acho? Castração é necessária em animais de rua, é controle populacional, é controle de saúde pública. Mas muitas vezes você comprando o seu animal no canil, eu acho que às vezes a gente tem que esperar um amadurecimento antes de castrar. Claro que existe marcações de território, animais hiperagitados, que a castração é indicada, mas muitas vezes o seu animal não tem necessidade de castrar, ele é um animal tranquilo, não faz demarcação, e aí você tem que repensar nesse ponto, né? Essa é a minha opinião, tá bom? Então, assim, ó, e tem o aumento de estrogênio, porque também vai levar à diminuição da eritropoese, ok? Então, doenças infecciosas, doenças neoplásicas, tudo isso são doenças crônicas. Lembra, por que a gente vê regenerativo? Cronicidade. Gravou isso, vocês vão entender por que na maioria das vezes os seus hemogramas vêm com esse diagnóstico. Aí temos a outra anemia, anemia macrocítica e hipocrômica. Se preocupe que eu vou explicar aqui. Macrocítica, aumento do diâmetro, hipocrômica com menor quantidade de hemoglobina. Então, a gente observa isso em anemias regenerativas. Isso aqui vai estar presente em anemias regenerativas, anemias imunomediadas, babesiose, às vezes aquele cataflã que o proprietário deu para o cachorro, o Voltaren, às vezes as intoxicações, né? Isso tudo pode levar essas anemias,
com hemólise, às vezes, intravascular, né? E aí ela vai ter macrocítica hipercômica regenerativa, reticulócito começa a aumentar, vem beta-rubrícitos e daqui a pouco, dependendo do que for, vai cada vez mais tendo células precursoras na circulação. Cebola, né, leva a isso, consumo de cebola pelo cão. E hemorragias. Ah, Viviane, mas hemorragia, pô, acabei de... Gente, hemorragia na hora que está acontecendo, você coletou o sangue, não vai ter essa alteração. Isso vai começar a aparecer, essa anemia regenerativa macrocítica, depois de uns 3 dias pós o fato, ok? Então, assim, nas hemorragias, você vai ver uma resposta medular macrocítica, regenerativa, mas não tão intensa como nas imunomediadas. Então, quando acontece uma anemia pós-hemorragia, ela vai ter uma resposta, ela vai ser responsiva, mas ela não vai ter tanta presença citoscópica de alterações, não vai ter uma anisocitose tão acentuada, esferócitos. Isso a gente vai já observar mais nas imunomediadas, porque é uma coisa mais agressiva, tá bom? Parasitas intestinais pode levar, perdas de sangue frequente. Outra coisa que é importante, quando você tem hemorragia, você tem parasitas intestinais, você tem neoplasias com perdas de sangue, você está perdendo ferro. Você também, fora o sangue, você está perdendo ferro. Quando você tem uma anemia imunomediada, ela é intravascular. Então você tem que diminuir essa destruição de hemácias, mas o ferro está no intravascular. Então você não tem uma diminuição de ferro tão forte assim no organismo, tá bom? Aí eu botei isso aqui, porque eu botei isso aqui para eu lembrar para falar para vocês. Com certeza vocês já pegaram um caso clínico assim. Poxa, o animal veio para mim com anemia normocítica normocrômica regenerativa. Aí eu fiz o 4DX, deu positivo para Ehrlichia, o animal tinha sintoma, tratei. Ou então eu fiz o PCR, né? Que aí é o de ponta, e deu positivo para Ehrlichia. Aí eu fui, tratei o animal. Daqui a pouco, o animal estava melhorando e o animal teve uma piora absurda, entrou em uma anemia aguda. E a gente, por que isso aconteceu? Então, gente, vamos lá. Tá aqui o monócitozinho com a Ehrlichia. Aí você deu o remédio, destruiu a Ehrlichia, tá bom? Destruiu a Ehrlichia. Deixa eu fazer isso maior. Tá muito pequeno. Então tá aqui, ó. O monócito, a Ehrlichia aqui, a mórula, destruiu e pequenos fragmentos ficaram presos no meio intravascular. Aí o que acontece? A sua hemáciazinha bonitinha tava lá, né? A gente não se desenhar a hemácia não. Não esquece que ela tem aquele halo aqui, ó, mais claro à volta, parece uma bala soft. Quem é jovem não conheceu bala soft, já entreguei a idade, mas ela é desse formato sem núcleo, né? E essa partezinha assim, difícil, gente. A bala soft era um modelo adequado. Procura aí no Google o que é bala soft, que aí todo mundo sabe, tá bom? Aí, ó, o que acontece? A Ehrlichia esses fragmentozinhos podem ficar presos nas membranas das hemácias. E muitas vezes isso é interpretado pelos anticorpos como um corpo estranho. E aí começam a acontecer, pós a Ehrlichia, começa a acontecer destruição intravascular de hemácias. E aí você entra em uma anemia imunomediada. Pós-hemoparasitos, né? Então, assim, isso é uma coisa frequente que pode acontecer. Um detalhe que eu vejo na anemia imunomediada, deixa eu mudar agora aqui só a cor da caneta. Sabe o frasquinho de hemograma? Aqui está o sangue que você coletou. Aí quando você homogeneiza, você vai ver que às vezes o sangue vai começar a descer pelo frasquinho e vai ter uns grumozinhos assim, ó, gente. Isso é bem característico, às vezes parece
pequenos coágulos, quase microscópios, mas dá para ver no olho nu. Isso é muito comum, esses grumozinhos ficarem presos na parede do frasco. Isso aí é uma observação que você já pode fazer ali antes de mandar para o laboratório e desconfiar de anemia imunomediada. Tá bom? Então, voltando aqui, para a gente terminar. Eu já falei, voltando aqui, vamos aqui. Para microcítica hipocrômica. É outro tipo de anemia. A microcítica hipocrômica, muitas vezes a gente vai pensar em quê? Ferro, deficiência de ferro, né? Todo mundo sabe que muitas vezes vai acontecer em perdas, como eu falei, crônicas e tudo, mas não esqueçam que Akita e Shiba são raças que têm as hemácias menores do que a maioria dos cães. Então, às vezes, eles podem dar microcítica e não ser deficiência de ferro. É fisiológico para a raça. Mas a microcítica, ela pode também acontecer naqueles processos crônicos. Vamos dizer, o animal tinha uma anemia normocítica normocrômica, a regenerativa, e foi cronificando. E daqui a pouco ele não tem ferro, ele tem um tumor hepático, não tem vitamina B12. E aí, às vezes, essa anemia ela pode ir indo para a microcítica, por um estímulo mesmo pela cronicidade, então uma hemácia desse tamanho acaba se dividindo em duas menores para ter mais concentração, um pouco mais de hemoglobina no interior e ajudar o transporte de oxigênio para os tecidos por estímulo de hipóxia tecidual, que vai fazer isso também. E aí, às vezes, o animal tem alguma doença que a medula não consegue responder e aí pode acontecer também microcitose de uma forma crônica, tá bom? A última aqui, anemia macrocítica normocrômica. Eu coloquei para vocês, gente, as anemias mais comuns. A macrocítica normocrômica, ela vai estar sempre, a gente sempre pode desconfiar de deficiência de vitamina B, complexo B. Você pode até dosar cobalamina, que é a vitamina B12. Dosar no laboratório, ver se esse animal está com deficiência de vitamina B12. E isso justifica muitas vezes esse tipo de anemia. Ok? E aí, terminando a anemia, vou falar de policitemia. Policitemia já é totalmente diferente, é o aumento de eritrócitos no meio intravascular, né? A hemoconcentração. Então, quando a gente vê policitemia, 90% a gente pensa em desidratação e às vezes pode acontecer também em casos de tumores hepáticos, que muitas vezes vão levar a um aumento de eritropoiese, dependendo do tipo de tumor. Na maioria das vezes, a diminuição mesmo, não é? É raríssimo ver o aumento de eritropoiese por um tumor hepático. Você vai ver uma diminuição, uma anemia mesmo, não uma policitemia. E tumores renais que vão aumentar a eritropoetina, tá bom? E aí a gente... É isso que eu queria falar. Então, policitemia. Também a presença também em processos endócrinos, que eu acho que eu já tinha comentado, o hiperadrenocorticismo, o aumento de andrógenos, em felinos, o hipertiroidismo e a acromegalia, que é o aumento do hormônio de crescimento, que também pode levar à policitemia. Existem doenças veras de medula? Sim, também podem levar à policitemia. Ok? E acabou. Acabou, mas tem mais, porque eu ainda vou falar para vocês no próximo vídeo de citoscopia. Vou trazer para vocês alguns outros casos de anemia que eu posso ter não comentado nesse vídeo. Espero que vocês continuem interagindo, mandando as sugestões e me sigam nas redes sociais, que lá, gente, é o meu lugar de luta, é o meu dia a dia. E é onde vocês podem também estar interagindo comigo, mandando perguntas, e assim que eu puder vou estar sempre respondendo. Para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam e não esqueçam de colocar o sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos novos. Tá bom? Um grande beijo e até breve.